Estamos no ar, sejam muito bem-vindos ao Padimcast. Meu nome é Chesman Padim e eu apresento esse programa. Então, se você está vendo o canal oficial no YouTube, o primeiro link da descrição é do canal de cortes. Então, os melhores trechos desse programa e de todos os outros estarão lá. Se você está vendo esse comecinho aqui, ou pelo Spotify, ou pelo canal de cortes, ou alguma coisa assim, o primeiro link da descrição é do canal oficial. No canal oficial também você tem a opção de assinar lá, virar assinante do nosso canal, ajudar nosso projeto a partir de R$ 3,99 por mês, eu acho que é o mais barato ali. Então acessa lá, pense sobre isso, sobre se ser mais ativo aqui no canal, ajudar a gente. Se você gosta de vídeos curtos, estamos em todas as plataformas de vídeos curtos, Quai, TikTok, Reels do Instagram, Facebook e YouTube Shorts. Se você gosta de ouvir os episódios, estamos nas plataformas de áudio também, Spotify, Deezer, Google Podcasts e todos os outros agregadores. Lembrando que no Spotify você pode assistir o episódio por vídeo também. Então se está na sua casa de boa, quer ver o episódio, pelo Spotify também dá, ou se você é um péssimo motorista e gosta de assistir vídeos enquanto dirige, também estamos lá no Spotify, dá uma olhada lá. Beleza? Então, dito isso, vamos ao último recadinho aqui, ó. Agora a gente tem uma permuta aqui, ó, um patrocíniozinho, que é da Darwin The Shop, que é o Paulo Alvati, que é dono da Darwin The Shop, faz camisas sobre ciência e também camisas engraçadas. Então, o link estará aqui na descrição. O Instagram dele vai ter um cupomzinho de desconto que a gente vai soltar depois, vai estar aqui também na descrição. Se você tem uma loja, se você tem uma ideia de camiseta divertida, engraçada para revender, entre em contato com a Darwin The Shop, que ele faz essas camisas aqui, principalmente se você é evolucionista, você não gosta de crente, vai lá, entra em contato com ele, que ele tem um monte de camisa muito da hora sobre ciência e um monte de camisa muito engraçada também. Vão gostar, a malha é sensacional, o trabalho é muito bem feito e vem com a cartinha também, uma bonitinha personalizada para você. Então, muito obrigado aí ao Paulo que mandou a camiseta. Eu ia fazer com ela hoje, mas eu preferi mostrar assim, porque o modelo ainda não está magro o suficiente para demonstrar no corpo, mas em breve vocês verão ela nesse corpo maravilhoso que eu tenho. Então, dito isso, vamos ao convidado de hoje, sempre alguém especial, alguém acima da média para equilibrar um pouquinho a minha burrice. Estou com ele que foi comediante, não é mais, graças a Deus, tomou um rumo decente na vida. Hoje trabalha com cibersegurança, eu não sei tudo que ele trabalha, mas ele vai explicar aqui pra gente, que é o Flávio Costa. Tudo bem, irmão? Aí, beleza, como é que tá? Ô, saudade de você, cara. Muito tempo, né? Ô, muito tempo, cara. Eu lembro que você tá gordão ainda. Tava imenso. Aí, agora deu... Eu costumo falar que hoje eu sou metade do homem que um dia eu já fui. Exatamente. Literalmente. Então, Você perdeu quantos quilos? perdi, acho que em média, uns 40, 45 quilos. Caramba, cara. Desde 2015, né? 2015 eu fiz cirurgia bariátrica. E aí é vida nova desde então. E é foda mesmo fazer assim, tipo... Eu sei que mudou sua vida porque agora você tá magrão, mas teve Sim. muita dificuldade? Eu tive dificuldades no começo, porque eu acho que dificuldades que todo mundo tem, né? Quando passa por um processo cirúrgico que muda suas funções biológicas, né? Então, é uma mudança muito drástica que o corpo sofre. E eu tive algumas intercorrências também depois, né? Tive alguns problemas. Tanto que, se for nas minhas mídias sociais, Instagram, essas coisas, tem algumas fotos minhas antigas que eu tô com cabelo descolorido, cabelo branco. Foi uma promessa que eu fiz, literalmente assim, no meu leito de morte, porque eu tive uma aderência intestinal um ano depois que eu fiz a bariátrica. Aderência intestinal é o quê? É como, basicamente, o meu intestino, ele enrolou. E aí, cara, eu não conseguia mais ir no banheiro. Então, imagina você ficar assim... Fiquei um mês, assim, nessa situação. Fiz vários exames, vários testes, assim, para ver o que eu tinha, porque eu sentia muita dor e não sabia o que era. E, na verdade, qualquer pessoa que faz uma cirurgia abdominal, ela pode ter esse tipo de problema, né? Inclusive, mulher, quando vai fazer cesárea, por exemplo, esse é um dos riscos, né? Que eu fui descobrir só depois, por conta da bariátrica. Já no seu leito de morte. E eu fui para Brasília com um amigo meu de infância. Eu sou muito fã do Guns N' Roses, né? Na verdade, eu comecei a aprender a tocar guitarra por conta do Slash. E esse amigo meu também. E a gente foi assistir o show do Guns lá em Brasília. E a gente já tinha comprado ingresso, passagem, hotel, tudo certinho. Só que eu já tava há muito tempo com dor. E aí, chegando lá em Brasília, no hotel, cara, um dia antes do show, não conseguia nem ficar mais em pé. Caramba. Tive um pico assim de dor insuportável, tive que ir pro hospital. E resumindo muito essa história, a gente perdeu o show, porque eu tive que ficar por lá e voltar com urgência para São Paulo para poder ir no meu cirurgião. E aí ele
ficou lá comigo, né, cara? Perdeu o show também. Aí Caramba. fiz uma promessa pra ele, falei, cara, eu não sei se o Guns vai tocar de novo, ou se vai ter outro show aqui ou em qualquer país da América Latina, mas onde eles forem, a gente vai, prometo, e compro sua passagem, compro o ingresso, pago tudo e pinto o cabelo da cor que você quiser. Ainda bem que ele falou branco, né? Foi menos mal. Aí fiquei 1 ano com o cabelo descolorido por conta disso. Aí voltei pra São Paulo, operei, deu tudo certo, graças a Deus. Mas tive esses pequenos probleminhas, assim. E o Guns voltou? Voltou depois. Você E pagou? a minha sorte foi que foi em São Paulo mesmo. Menos mal, né? Aí pagou o ingresso do cara. Paguei, a gente foi e tal. Pô, que da Aí, hora. gastei Caramba. menos. Mas É foi porque legal. agora tem uma galera da comédia que fez bariátrica, né? Tem, O Diguinho fez bariátrica. Sim. O Paulo Zamparo, que é do gospel, fez bariátrica. O Zamparo também fez? Fez também, cara. Ele nem tá tão gordão assim. Acho que ele comprou um médico pra dar um bagulho. Eu acho, tá? Tô falando que foi isso. Mas acho que ele comprou aí, emagreceu e tá começando a dar engordadinha de novo. É. Agora ele tá. Não, é que meu joelho tá ruim, não sei o quê. Desculpa, é todo mundo, né? Menace também fez, né? Menace fez? Menace, Não sabia, não. fez. Inclusive, algumas pessoas... O Jansen eu acho que não fez, mas ele estava interessado em fazer. Jansen Serra, né? Ele falou até comigo antes. Menace também tinha falado comigo antes, conversou. Que é importante você ter esse conhecimento, essa experiência de quem já passou por isso, né? Para entender qualquer tipo de problema que pode ter, como que é o processo. É muito importante você estar ciente de tudo, das coisas boas e das coisas ruins que podem acontecer, porque cada corpo reage de uma maneira, né? Então, fora esses problemas que eu tive, que foram um pouco mais sérios, cara, eu não tive mais nenhum outro problema. Minha saúde hoje está muito melhor do que estava um dia. Inclusive, por muito tempo, eu achei que eu fosse um vagabundo, assim, porque eu tinha muita dificuldade para manter acordado durante o dia. E eu só fui descobrir o que é dormir, de fato, depois que eu emagreci. Porque eu tinha apneia, uma apneia muito forte, obstrutiva, não respirava direito, não dormia direito. E aí, imagina, naquela época, antes de acontecer tudo o que aconteceu, começar a comédia, começar a trabalhar na área de fato, eu morava na Zona Leste, né, na Vila Formosa, na casa dos meus pais. E aí, todo dia eu pegava ônibus, metrô e um intermunicipal e ia trabalhar em Alphaville. Caralho, Aí depois de Alphaville eu saía de lá, eram, sei lá, umas 5h30, 6 horas da tarde, para ir para a faculdade na Barra Funda, na Uninove, onde eu estudei. Então, cruzava assim, São Paulo inteiro e até outra Caramba, cidade, basicamente, para poder trabalhar, né? Então eu tinha que acordar 4h30, 5 horas da manhã, para estar no trabalho 7h30, 8 horas, que era o horário que eu entrava. E aí, eu era estagiário nessa época, e qualquer estagiário, teoricamente, deveria trabalhar 6 horas. Mas meu chefe falava, se você quer ser contratado aqui, você tem que trabalhar igual a todo mundo, meu. Então, tipo, como é que você quer vir aqui e ficar só 6 horinhas só trabalhando? Proletário Que sofrendo. mamada é essa, né? Que mamata é essa? Mamada não, lá ele. Só 6 horinhas de mamada. Só 6 horinhas assim, só. E aí eu ficava trabalhando lá o dia inteiro, a tarde inteira, para ir para a faculdade depois, voltava para casa, chegava em casa 00:30, 1h da manhã, para acordar 4h30, 5 horas de novo. Né? Então, eu me culpava porque durante o dia eu ficava cansado pra caralho. Tipo, não conseguia render, não conseguia fazer as coisas. Mas porque tava fazendo coisa pra caralho também, né? Sim. Foda. Estudando o dia inteiro, a noite inteira e dormindo muito pouco. Então, todo lugar que eu encostava, eu dormia. Invariavelmente, às vezes no trabalho também. E aí não é legal dormir no trabalho, né? Tem patrão que não gosta. Principalmente se você dorme, ele tá atrás de você. Que já aconteceu comigo. Em pé, né? Provavelmente, não deitado, né? Sim. Sentado. Menos mal. Tá sentado atrás de você. Que foda. E aí, vamos lá. Vamos partir do princípio. Tá. O que eu falei cibersegurança porque eu vi alguma coisa do seu perfil lá. Exato. Mas o que você faz exatamente? Tá. Hoje eu sou basicamente um consultor, para simplificar, né? Eu não gosto muito de me autodenominar um hacker. Eu acho que essa palavra ela carrega muito peso e ela sempre teve uma conotação negativa. Por mais que as pessoas que trabalham com segurança da informação queiram mudar esse paradigma, né? Ainda é muito difícil. Porque, cara, você pensa em hacker, imediatamente vem na sua cabeça aquela figura do cara num quarto escuro, né? No porão de uma casa. Com o tecladinho que digitando ilumina no escuro, sim. Exato, com aquelas letras verdinhas correndo, né? Em velocidades humanamente impossíveis de acompanhar o que está acontecendo na tela, que é a figura do filme, né? E isso é muito ruim porque quando você coloca meio que numa realidade um pouco distópica, como se fosse um personagem, o hacker, você separa ele muito da realidade. E aquilo parece muito ficção, parece muito cinema,
E as pessoas começam a não se preocupar com essa figura, que existe de fato, entendeu? Obviamente, né? Tem o hacker ético, não gosto muito também de ficar falando hacker ético, porque hacker é hacker. A gente não usa esse tipo de terminologia para nenhuma outra profissão. Você não fala o policial ético e o advogado ético. É que né? tem uns que é mais difícil de achar o ético. não falei qual, vocês aí decidam sozinhos. Fica a critério de cada um a interpretação. Mas, assim, se não tem para as outras profissões, por que deveria ter para o hacker, né? Que é uma profissão de fato legítima. Então, assim, eu me considero um consultor, não um hacker de fato. Mas eu vivo a cultura hacker, que é uma coisa diferente. Então, quando eu falo cultura hacker, é basicamente uma cultura de propagação de informação, de conhecimento e de uma forma gratuita, sempre que possível. Claro que não é sempre que a gente vai poder ficar fazendo trabalho voluntário, né? Todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, exatamente. Mas eu acredito muito no compartilhamento da informação e que o conhecimento ele salva as pessoas. E quando eu falo salva, não é de salvar a vida, mas de te salvar de uma situação que poderia ser uma enrascada, né? Tipo o quê? Dá um exemplo. Por isso que eu trouxe toda essa parafernália tem todo um bagulho aqui, né? Tem as algemas eróticas ali, uns cadeados. Você está falando salvar do dia a dia, você está falando, é isso? Do dia a dia, porque assim, todo mundo usa computador, todo mundo usa celular, qualquer dispositivo que se conecta à internet, ele é o que a gente chama de uma superfície de ataque. E hoje essa superfície de ataque, que são todos os pontos que podem ser explorados, algum tipo de vulnerabilidade, ela é muito grande. Então, você tem uma certa responsabilidade quando você está acessando informações, né? E você tem o direito à sua privacidade, né? Que é um direito humano fundamental. Então, você tem o direito de escolher o que você quer compartilhar com outras pessoas. Só que a má notícia é que os meus dados, os seus dados, os dados de todo mundo que está assistindo, já está na internet disponível para todo mundo ver. Entendi. Entendeu? E aí não tem como a gente esconder isso. Não tem como esconder, então a gente deveria fazer um trabalho melhor para tentar evitar com que essa informação caia nas mãos erradas, né? Para que alguém utilize isso de forma maliciosa. Só que o fato é, o malicioso já está acontecendo. Então a gente precisa saber como ele funciona para poder nos proteger, né? Então a minha abordagem educativa é através do conhecimento de como um ataque funciona, eu saber também como eu me defendo contra ele. Entendeu? Entendi. Mas assim, às vezes o cidadão comum não tem muita noção de como fazer para se proteger. Principalmente meu pai, por exemplo. Meu pai é uma pessoa que qualquer coisa que mandaram para ele, ele clica e foda-se. Uhum. Ele já caiu naquele golpe do Facebook que vende qualquer produto assim, muito barato. Uhum. E aí ele compra uma caixa de ferramentas de R$2.000 por 300. Ele já comprou umas 4. Não chegou nenhuma até hoje. Vai que alguma hora chega. Ele tá bravo, deve estar parado na alfândega, não sei onde vai parar, e ele continua caindo. Sim. Mas assim, a gente não depende só de nós, né? Por exemplo, quando tem vazamento de informação de site grande, igual aconteceu uma vez do Facebook. Sim. Fudeu todo o rolê. O que a gente faz nesse caso? Nada? Só chora mesmo? Então, é como eu estava falando. A gente não tem muito como evitar que isso aconteça, porque essa responsabilidade deveria ter sido das empresas que estavam em propriedade dos seus dados, para manter a confidencialidade dessa informação. E uma vez que essa confidencialidade foi perdida, você não tem como restaurar. É com... A gente faz uma analogia com a flecha que foi lançada, né? Não tem, cara. Depois que saiu ali, você não consegue... Não tem como recuperar, entendeu? Então, o que você precisa fazer é, ao invés de você direcionar sua preocupação com o fato do seu dado já estar exposto e disponível na internet, você sabendo disso, cara, e agora o que eu faço para poder tentar entender como um atacante, né, um hacker que não é ético, opera para eu me proteger contra ele, entendeu? Uhum. Então é basicamente isso. E você recebe pedido de gente que chega fazendo pedidos escrotos para você? Tá, tipo assim, tem como você roubar a senha do Instagram da minha mina? Sim. É mesmo? E as pessoas, isso é até engraçado, né? Parece que, tipo, principalmente quando a pessoa não é da área, parece que é uma coisa muito fácil de ser feita, né? tem como você roubar aqui um Instagram? Tipo assim... Se fosse realmente tão fácil assim, né, tão trivial quanto as pessoas aparentam achar que cara, ia acontecer a rodo, todo mundo ia saber fazer. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E assim, o que as pessoas, eu acho que elas acabam não considerando é que a falha, muitas das vezes, não está no sistema em si. Não é o Instagram, por exemplo, que é inseguro. Ele pode ter vulnerabilidade? Pode. Mas 99% das vezes, a vulnerabilidade são as pessoas.
Então, foi a própria vítima que clicou em algum lugar que não deveria, que baixou e instalou algum software, alguma aplicação que não deveria, e aí ela deu, sem querer, né, o acesso ao celular, entendeu? Ao seu dispositivo. 99% das vezes é você que é burro mesmo. Então. Mas assim, ó, vamos lá. Agora teve uma leva aí de gente que perdeu o Instagram, que foi hackeado e tal, não sei o quê. Tem como evitar? Não sei se tem como, mas como diminuir muito as chances disso acontecer? Perfeito. O que a pessoa comum, mediana, igual nós, assim, pode fazer? Bom, você já está chegando num nível de conclusão assim muito próximo do que de fato é a realidade. Não existe risco zero. O risco nunca vai ser zero. Sempre a gente vai ter algum risco ali associado a alguma vulnerabilidade de segurança. O que a gente faz é mitigar o risco até um nível aceitável. Então, esse controle que você vai colocar, essa solução de segurança ou, sei lá, esse processo que você vai implementar para tentar diminuir esse risco, ele nunca pode ter um valor maior do que o ativo que você está tentando proteger. Então, nesse caso da mídia social, esse ativo são os seus dados de autenticação do acesso ao Instagram, por exemplo. Então, cara, não faz sentido você contratar um advogado e um hacker para tentar invadir a sua conta só para ver se ela está segura, porque o valor que você tem ali, ele teoricamente é menor do que você gastaria, Você entendeu? vai gastar, Então, essa mesma analogia a gente faz para qualquer outro sistema, para uma empresa, para uma organização maior. Ela não vai fazer um investimento em uma determinada tecnologia que seja maior do que o que ela quer proteger. Então, quando a gente está falando de dados pessoais, é muito difícil você colocar valor ao seu dado. Quanto que custa o meu CPF? Minha carteira de motorista, né? Você tem que imaginar o que um atacante, uma pessoa mal intencionada, pode fazer em posse desses dados e aí tentar mitigar as chances dela obter essa informação sobre você. Como é que você pode fazer isso em mídias sociais? Usando, além do usuário e senha, e uma senha única, né? E que ela não seja repetida em outros sistemas. E aí, pela sua risada, eu já estou vendo que não é o caso. Mas assim, não é o caso da grande maioria das pessoas, né? Porque, e é engraçado porque às vezes eu vou fazer uma palestra e aí eu vou falando sobre a forma como o ser humano pensa para a construção de uma senha. E aí eu fiz até um vídeo falando sobre isso e entrevistando algumas pessoas na rua, perguntando qual que era a senha delas. Não diretamente, né? Me fala a sua senha. Não. Estava fazendo perguntas indiretas através de técnicas de engenharia social, que é a manipulação do comportamento humano, né? Para você me dar alguma informação que você, em sã consciência, não daria, né? Então, a gente faz basicamente perguntas que simulam uma espécie de entrevista e um bate-papo, né? Tudo bem? Como é que você está? Como é que é o seu nome? De onde você é? Até descobrir algumas informações pessoais, porque muitas dessas informações são o que é utilizado para construir uma senha. Então, normalmente as pessoas colocam primeira letra maiúscula, né, por conta da exigência do próprio site de ter caracteres maiúsculos e minúsculos. Depois de um nome, e aí pode ser membro de família, nome de pet, nome do filho. Não é? E depois, no final, alguma data. Né? Na verdade, números. Boa parte das vezes esses números são datas. Então, eu acho que eu não vou continuar, senão eu vou descobrir só para você. Né? Eu vou mudar hoje. Quando saiu esse programa, eu já mudei minha senha. Tá? Mas você entendeu o que eu quero dizer? Os seres humanos são previsíveis. E essa previsibilidade é o que faz a gente conseguir descobrir muito sobre você. As pessoas estão a todo momento em mídia social simplesmente entregando suas informações. Sabe aquelas trends assim? Coisas que eu já fiz, coisas que eu não fiz. Aí tinha uma lá que eu achei absurdo, que era assim... minha altura, quanto que eu calço... idade, data de nascimento, signo, tipo assim, um perfil completo. Esse tipo de perfilamento é o que eu chamo de atividade de reconhecimento. Eu tenho que fazer um reconhecimento das pessoas e das minhas vítimas, né, entre aspas, para poder atacar elas posteriormente. A pessoa está fazendo isso por mim, entendeu? Eu teria um trabalho enorme para ir até a mídia social da pessoa, fazer uma investigação e descobrir todas essas informações no que a gente chama de OSINT, que... é buscar informações pessoais em bases públicas de informação. E ela está me fazendo o meu trabalho de graça e me economizando muito tempo quando esse tipo de informação está disponível. Né? Então, além de ter uma senha forte e única, né, para cada serviço e sistema que você for utilizar, que além das senhas você usa um segundo fator de autenticação. Boa parte das aplicações hoje em dia, Instagram, Gmail, Facebook, enfim, ele já... cobra você que você configure isso. Mas nem todos os casos são obrigatórios. Então, se sua senha vazou por algum motivo, ou se alguém descobriu,
você ainda tem um segundo fator, né? Uma camada extra para que a pessoa consiga entrar e acessar a sua conta, entendeu? Então, tendo esse segundo fator, você mitiga, diminui o risco de alguém poder acessar. Aqueles autenticadores que a gente tem em aplicativo. Exato. Só que toma cuidado para usar isso, porque eu fiz uma cagada imensa. Eu comprei umas criptomoedas por uma corretora. Tem a Binance e tem a outra, a Tani. Acho que é a Tani, uma outra corretora. Que aí tinha umas criptomoedas que só tinha nessa. Eu fui lá e comprei lá. Uhum. Pouca coisa, foi merreca. Só que aí eu coloquei a autenticação 2 fatores, coloquei esse autenticador no aplicativo. Agora eu não consigo entrar mais. Que aí eu troquei de celular, baixei outro autenticador. Aí não E restaurou. não vai. Aí eu mando mensagem pra eles lá, eles falam, a gente tem que saber se você é você. Manda foto assim, assim, assim. Aí eu mando, eles dão 3 dias pra responder. Aí quando eu respondo, fala, não é você não. Puta merda. E aí tá lá. É uma merreca, mas de repente acertei alguma, preciso tentar recuperar isso. Mas tá vendo? Essa dificuldade que você tá encontrando é justamente o que te protege também de qualquer outra pessoa falar que é você. Então, às vezes o que as pessoas não entendem é que, cibersegurança às vezes parece chato, né? Porque é o cara que tá dificultando o seu acesso a determinada informação. Só queria entrar no bagulho. Você só queria entrar no seu negócio, tipo, é seu. Tem essa questão de você ficar indignado com essa situação, mas por um outro lado, a gente tem que lembrar também que é isso que defende, né, a nossa conta, a nossa informação. Então, isso é um fator importante também. Agora, existem outras formas, quando você vai criar esses fatores de autenticação, de recuperar sua conta, que o sistema também te dá de opção, que às vezes são códigos de recuperação. Mas muitas vezes o que as pessoas fazem cria conta, cria usuário e senha, faz o segundo fator de autenticação, e aí o sistema fala, salve esses códigos caso você perca a opção do segundo fator. Aí a pessoa não salva, porque ela acha que nunca vou perder essa informação. Não tem como, né? Ou até salva, mas depois não acha, porque não está armazenado num local seguro, por exemplo, ou num local que ela sabe que ela vai conseguir encontrar depois, entendeu? Uhum. E aí fica perdido. E outra coisa muito importante com relação a esse segundo fator é a gente nunca usar por SMS. Sempre optar pelo aplicativo no celular. Ou então um dispositivo que a gente chama de U2F, que é um dispositivo de hardware, é um token físico que você pode colocar no computador, por exemplo, como se fosse um USB, e aí fazer a autenticação através daquele dispositivo. Esse é muito mais seguro, até mais seguro do que o próprio aplicativo. Então, no ranking de segurança de opções de segundo fator, SMS é a pior opção. Provavelmente a pessoa já vai ter roubado sua senha exatamente, é muito fácil, é muito trivial você ligar numa operadora com o número de celular de uma pessoa, falar, eu sou o Chesma e eu quero trocar de celular, eu quero acionar um chip num novo aparelho. Né? Porque, de novo, as nossas informações já estão disponíveis. Né? Se eu fizer uma pequena consulta aqui na Dark Web, eu vou achar a sua vida inteira lá. Você mexe nos bagulhos do Dark Web também? Sim, já faz parte, né? Que legal, a gente vai entrar nisso também. Sim. E aí essa que você conecta no computador, tipo aquelas carteiras frias de criptomoeda. Você salva ela ali dentro e deixa guardado, tipo um pendrivezinho. Só que se for meio burro e perder também, aí lascou. Fudeu. Uhum. Exatamente. Por isso que os códigos de backup que são fornecidos são importantes. Aí qual que é a ideia? Uma recomendação de uma forma geral, tá? Primeiro, então, não usar o SMS, mas sempre ter um segundo fator. Agora, seres humanos são previsíveis, como a gente viu na construção da senha. 99% das pessoas que estão assistindo vão lembrar e vão saber, minha senha é nesse mesmo formato também. E ter essa previsibilidade é ruim, né? Porque se eu fizer uma pequena consulta sobre qualquer pessoa nas mídias sociais, muito provavelmente eu vou conseguir montar uma lista, um dicionário e fazer algum ataque de força bruta para tentar eventualmente chegar na senha dela, né? Que é o que acontece na grande realidade. Então, a gente precisa de mais opções para poder contornar essa situação. Né? Uma delas, que é muito importante, é ter uma solução de cofre de senha, para que você não precise lembrar de senhas únicas e diferentes, porque, primeiro, você não vai conseguir fazer isso. Quando as pessoas precisam criar senhas diferentes, o que elas fazem? Elas mudam o final da senha. Então, ao invés de, sei lá, a minha senha é chesman@123. Aí no outro site você vai colocar 1234. Ou no outro você vai colocar 2024. Vai alterar só alguns componentes, entendeu? Então, a gente precisa de um cofre de senha. E o cofre de senha, além de armazenar todas as nossas senhas, ele também tem a opção de gerar uma senha aleatória. Com múltiplos caracteres, com, sei lá, 15, 20 caracteres, que você
é assim, humanamente impossível você lembrar. Por isso que a gente precisa utilizar o software, né, a tecnologia a nosso favor, nesse caso, para poder lembrar essas senhas para a gente. Né? Mas aí a gente coloca onde essas senhas? Tipo, ó, vamos lá, eu gerei uma senha aleatória, foi lá, copiei aquela senha. Onde que eu gravo essa senha que seja seguro? Sim, ó, por exemplo, aqui no meu celular eu uso um aplicativo chamado OnePassword. Então, o OnePassword, ele tem essa interface gráfica aqui e eu tenho uma senha mestre. Essa senha mestre é a única senha que eu preciso lembrar. Dentro dele estão todas as minhas outras senhas. Então, depois que eu digitei a senha uma vez, eu coloco a minha biometria, que é o segundo fator de autenticação nesse caso, e aí lá dentro eu tenho todas as minhas senhas. Se eu entrar em qualquer site, por exemplo, eu vou acessar meu e-mail, hotmail.com. Aí ali dentro ele vai preencher automaticamente essa senha para mim. Então, já tem uma segurança nisso e a única coisa que você precisa fazer é confirmar a autenticação através da sua biometria. Claro, para aparelhos celulares que tem essa opção, né? Senão vai ter que ser só uma senha mesmo, enfim, ou alguma outra opção. Mas isso já é melhor do que ter uma única senha para todo o serviço. Porque se sua senha vaza, como provavelmente já vazou, porque você cadastrou em inúmeros sites que não cuidam da sua segurança conforme deveria, qualquer pessoa vai pegar aquela senha e vai tentar acessar múltiplos serviços diferentes. Instagram, YouTube, enfim, qualquer outra coisa. Eu recebo muita notificação no meu Gmail, assim, seu link de verificação da Booking.com. Então tenta entrar como se eu tivesse, não sei por que ele tenta entrar no meu Booking.com, nunca reservei nada por lá, sabe? Mas eu sempre acho que é uma forma de eles tentarem roubar meu e-mail, sabe? Aí eu deixo lá, não mexo muito não. Deixa aí. E foi você que fez um vídeo, eu vi alguém fazendo um vídeo desse, não lembro se foi você, que falou sobre colocar alguns caracteres especiais na senha, tipo cedilha. Sim. Funciona pra quê isso? Porque assim, falei, tem muita gente que é de fora, né, que não usa essa cedilha. Sim. Mas tem o país que mais tem hacker é qual? Tem uma noção? Tem, cara, tem em todo lugar. Porque eu vi que tem muito na Rússia. Sim, são muito famosos. Tem essa cedilha também. Não sei, deve ter, né? Tem. Não sei. Então, para eles não funcionaria. Não daria pra... Mas vamos lá, qual que é o rolê dessa cedilha? A lógica disso é você pensar que, por exemplo, aqui eu tenho um notebook com um padrão de teclado ABNT, então ele tem o C cedilha. Teclado padrão americano não tem. Então, a lógica e a brincadeira que as pessoas fazem com relação a isso é que o americano nunca tentaria colocar um C cedilha ali no meio, porque ele não usa isso no alfabeto americano, entendeu? Só que no fim das contas, não é bem assim na prática que funciona. Existem ataques de força bruta que vão testar todas as combinações com todos os caracteres? Existem. Mas o poder computacional que você precisa para fazer isso, antes de qualquer sistema online bloquear o seu acesso, é muito grande e é um ataque que é inviável, entendeu? Ainda mais para roubar a senha de uma pessoa que não tem nada para oferecer. Exatamente. Só para fazer graça. Ou só para ter acesso, sei lá, à sua mídia social. Beleza. E depois, o que esse hacker russo vai querer fazer com isso depois? Entendeu? Então, tem dois pontos nisso, né? Isso é muito importante. Um ponto é você nunca achar que você é um alvo não interessante. Porque senão você abaixa a sua guarda e aí você é atacado. Você vira o alvo. Mas também, cara, às vezes as pessoas ficam numa brisa assim de... tem alguém me espionando pela minha câmera. O celular tá me ouvindo. Uns negócios assim que, tipo... É tão difícil de ser feito que... por que um hacker russo ou iraniano, né, chinês, coreano, que são as grandes potências, né, de hackers, o que eles estão interessados em ouvir, né, o que a dona Miranda tá fazendo no celular dela, entendeu? Então, às vezes, tem uma brisa assim que é por pura e simples ignorância. Ignorância no sentido de falta de conhecimento, não no sentido pejorativo, o que é normal. Eu acho que grandes teorias da conspiração, elas acabam sendo criadas e existem porque a pessoa não consegue explicar de uma forma lógica o que está acontecendo. Então, é muito mais fácil você falar, meu celular está me ouvindo, está ouvindo tudo que eu estou falando e está me direcionando propagandas porque ele ouve as minhas conversas. Já aconteceu isso com você? Não, isso eu ia perguntar se é verdade, porque para mim... Não é totalmente errado isso. Sim. Na minha... Não estou falando que eles fazem isso. Mas eu não acharia um absurdo eles ouvirem nossa conversa e, de repente, a gente falar sobre máquina de basquete, por exemplo. E aí aparecer anúncios de máquina de basquete para mim, porque meu celular ouviu. Sim. O celular ouve o que a gente está falando ou não? Resumidamente, não. Não ouve. Assim, ele pode ouvir porque existem algumas funções do celular, por exemplo, que tem funções específicas de serviços que acontecem ali a todo momento.
que estão numa parte isolada da memória do dispositivo, que são funções de awakening. Como, por exemplo, você fala, ok, Google ou Alexa, essas palavras que ele fica ativamente escutando são uma coisa. Mas esse é um processamento local que acontece no dispositivo. Você aciona. Através de palavras-chave. Então, as pessoas às vezes têm essa falsa percepção de que, mas se eu falar Google, Siri ou qualquer coisa nesse sentido, o celular está me ouvindo, então ele está ouvindo tudo e está registrando. Uma coisa é ouvir. Outra coisa é ouvir ativamente e usar isso e processar essa informação. Olha quanta besteira que a gente não fala no dia a dia. Isso não existe. Não. De ouvir dessa forma e usar isso para te direcionar propaganda... Tipo assim, o que a gente tá conversando aqui, o meu celular tá pá, eu falo, vou mandar sobre... Não, impossível. Então, impossível. Tá. Pensa no seguinte, quando você... Inclusive eu falei, oi Google, uma coisa, não entendi. Vamos tentar novamente, tá vendo? Tá ouvindo sim. Tá vendo? E tá ouvindo mal ainda. Tá ouvindo mal. Mas ele não ouve nesse sentido de interpretar essa comunicação. Cara, imagina... Para pensar agora junto comigo. Quando você manda um áudio de WhatsApp para alguém, não sei se você já reparou quantos kbytes ali de informação são necessários para você mandar um pequeno áudio, uma faixa de áudio. Então, tem um processamento por trás daquilo. Depois disso, para que isso pudesse ser utilizado de uma forma acionável para te direcionar propaganda, isso deveria ir para um data center lá da Google, por exemplo, para ser processado, ter a voz reconhecida, interpretado e te voltar como sugestão de propaganda. Olha o rolê, entendeu? Olha a quantidade de trabalho e processamento para uma pessoa. Para te direcionar um anúncio. Para te direcionar um anúncio. Será que vale a pena esse gasto para um anúncio? Não vale por quê? Porque existe uma outra coisa chamada Big Data, que já está acontecendo, que é o seu padrão de comportamento, de pesquisa, de consumo online. O fato, por exemplo, de você ser homem e ter um biotipo específico, tudo isso já são padrões de consumo e comportamento que todos os sites de mídias sociais já têm sobre você, entendeu? Então é muito fácil, entre aspas, através de tecnologia de machine learning, inteligência artificial, coletar todas as informações do seu perfil de comportamento online e a partir daí te direcionar uma propaganda. Mandar uma média para mim em vez de ficar avaliando tudo que eu faço. Exato. Então, assim, muito provavelmente não vão te mandar uma propaganda de batom. A não ser que alguém direcione o público falando, homens casados na época, sei lá, de Dia dos Namorados. Aí, provavelmente, você pode casados que gostam de fazer coisas escondidas, né? Entendeu? Mas, assim, pelo seu perfil de comportamento online, isso vai ser identificado também. Entendi. Então, isso já é utilizado, não contra nós, porque é uma coisa que nos beneficia. Né? Então, não acho que é. O pessoal fala, porque eles personalizam. Mas não acho que é ruim, porque tá mandando coisa que eu realmente consumo. É do seu interesse. Exato. Não é que eles estão me forçando, eles vão mandar. Falam que a gente vive em várias bolhas diferentes, né? Exato. Se eu consumo isso, é normal que eles vão mandar isso pra mim. Entendeu? Então, às vezes, não é nem porque o celular ouviu, interpretou, analisou. Cara, de tudo que a gente fala o dia inteiro, pouquíssima coisa seria usada para direcionar uma propaganda real, entendeu? Pouca coisa presta, né? Exato. E tem o viés da língua, tem também toda a questão de... dialeto, né, gíria que as pessoas falam. Então, interpretar isso e te dar uma resposta acionável daquilo que você fala, cara, ia ser inviável. Porque é muito mais fácil fazer isso através do seu histórico de pesquisa. Através do que você posta, do que você curte, entendeu? E aí, com isso, de direcionar alguma propaganda mais específica. Esses dias, por exemplo, eu estava vendo coisas sobre indicação de roupa, de corte de cabelo, enfim, coisas mais relacionadas à parte estética, né? E aí eu comecei a ver propaganda lá de visagismo. Então, um cara que corta teu cabelo e ele não seu no cabelo. E aí? De graça, assim? Mas, tipo assim, ele vê a sua imagem e fala assim, não, seu formato de barbas, pelo seu formato de rosto, eu vou fazer dessa e dessa forma. Mas isso ele tá te recomendando... Não porque, tipo assim, é uma coisa que você quer ou estava procurando, mas está relacionado com a parte estética que você pesquisou anteriormente. Entendi. Entendeu? Então, é mais ou menos o critério, né, que é utilizado para te direcionar a alguma propaganda. Então, resumindo tudo, né, se o celular não te escuta, seria inviável processar tudo que você fala e extrair uma informação que de fato seria útil para usar para te direcionar a propaganda, porque é muito mais fácil e muito mais barato fazer isso através do comportamento online. Mas falam também que além do celular, o e-mail também te rastreia. Então, por exemplo, eu vi alguém falando uma vez na internet que se você, por exemplo, você entra num site, ela vende carro. E aí você fala assim, eu estou interessado nesse C4. Para o C4 ser o nome de uma bomba,
O pessoal já fica meio de olho em você ali. O e-mail identifica que aquilo ali pode ser um possível terrorista e aí falam que a CIA vai te rastrear para saber das suas intenções. O celular não ouve a gente, o e-mail sabe o que a gente está fazendo também ou não? Não tem como saber porque o que está ali dentro é tudo criptografado, né? Então, esse é o famoso HTTPS que a gente vê ali na barra de tarefas, no browser, né? No navegador. Então, tem muitas pessoas que perguntam isso, na verdade, também. Ah, dá para alguém ver minhas conversas no WhatsApp? Não, o WhatsApp é criptografado de ponta a ponta, todas as comunicações ali, inclusive é uma chave diferente para cada mensagem que você manda. Mesmo que alguém, por um acaso, conseguisse descobrir uma chave, ele veria uma mensagem. Se você mandou outra, ele não vai conseguir ler. Entendeu? Nem o pessoal que trabalha no WhatsApp consegue... Não tem como. Deixa eu ver essa mensagem aqui. Não tem como. Esse nude que ele mandou. Se a gente... Isso no mundo pré-computação quântica, com a computação mecânica em formato binário, como a gente conhece e sabe hoje, não é realista. Tá? Agora, muitas dessas coisas vão começar a mudar, porque agora a gente está começando a entrar numa outra realidade de computadores quânticos. Mas isso é realidade já mesmo? Já, tipo assim, já. O que ele vai fazer que o computador normal não faz? A computação assim, que a gente conhece como hoje em dia, né? Ela é binária. Então, ela é de 0 e 1. Já viu? Por exemplo, secador de cabelo... Matrix. Bem por aí. 0 e 1, 0 e 1. Exato, 0 e 1. O 0 é o estado desligado e o 1 é o estado ligado. Basicamente isso, esse é o funcionamento desse sistema. A computação quântica, ela entra com um conceito de... esqueci o nome agora do termo, mas é entanglement. Então, ele tem a chance de ter uma superposição. Então, ele pode ser 0, ele pode ser 1 e ele pode ser os dois ao mesmo tempo. Então, assim, é relativamente complexo, né? Não quero entrar tecnicamente num assunto, mas ele vai mudar muito a forma como a gente protege as nossas comunicações. E a segurança como a gente conhece hoje, pós-computação quântica, ela não vai ser mais a mesma. Então, já tem empresas, já tem estados-nação desenvolvendo os seus computadores quânticos, tecnologia quântica. Inclusive, existe uma organização nos Estados Unidos chamada NIST, que eles já desenvolveram algoritmos pós-computação quântica, que são criptograficamente seguros para proteger a comunicação na internet. Então, num futuro muito próximo, toda essa comunicação e os protocolos que regem, né, que são as regras de comunicação online, eles já vão ser trocados e alterados para resguardar as pessoas, de manter a sua privacidade, mesmo no mundo onde a computação quântica já for uma realidade. Entendeu? Caramba, que louco. Peraí. Então, isso vai para o nosso dia a dia também. Sim. Então, nossas redes sociais, nossas coisas serão tudo através disso. Os servidores serão de computadores quânticos e a gente vai ter menos problema com... Posso fazer um negócio? Pode. Claro. Fazer minha breve participação. Durante a pandemia, teve um aplicativo que era tipo de localização e te mandava uma localização aleatória. Uhum. Aí depois foram pesquisar e descobriram que era que era baseado em números aleatórios verdadeiros gerados por um computador quântico de um instituto, acho que era australiano. Uhum. E, na verdade, tipo, o pessoal falava que a brisa era você fingir que você pensar pensamentos positivos, o negócio vai te levar para um lugar legal. Tipo assim, era essa a faceta do aplicativo, mas na verdade eram só números aleatórios verdadeiros gerados por esse computador quântico dentro do... Quer perguntar aqui pro pessoal de casa entender também? É. Vem cá. Ah, não. Vai lá. Pergunta aqui, pessoal, você tem que perguntar no microfone. Mano. Tá, você está falando de um site que gerava localizações aleatórias, um aplicativo Que o pessoal que gerava uma localização. era um aplicativo que gerava uma localização aleatória. E aí as pessoas iam até essa localização e viam que iam até lá para ver o que rolava. As pessoas Mas ia iam fisicamente mesmo? ia fisicamente. Tem um bagulho da Deep Web que é assim. E aí gerava, e depois descobriram que isso era gerado por números aleatórios verdadeiros de um computador quântico. Que foda. Era Assim, eu não sei até que ponto poderia ser utilizado e qual que é a viabilidade de alguém de fato ter esse computador quântico para fazer isso. Muito provavelmente não, porque eu acho que seria inviável para esse tipo de aplicação, entendeu? Só para fazer graça. Só para fazer um aplicativo que te dá um dado aleatório. Podia ser um computador normal. Não, muito provavelmente
sei lá, alguém pode ter inventado essa história para fazer sentido ao que estava acontecendo. É como eu te falei, teoria da conspiração ela começa a surgir ou as pessoas começam a dar explicações, às vezes um pouco mirabolantes para alguns casos, quando elas de fato não entendem a tecnologia por trás daquilo. Então é muito mais fácil você associar aquela função, o que está acontecendo, com uma mágica ou com algo que é muito abstrato, do que de fato você tentar entender a realidade por trás daquilo, entendeu? Às vezes é só um algoritmo comum e ele cria uma história em volta daquilo lá. Porque ela mencionou aleatoriedade verdadeira. Isso é um conceito muito importante da criptografia, porque é de fato muito difícil você ser verdadeiramente aleatório. Inclusive, os protocolos que são utilizados para essa aleatoriedade em criptografia, que é muito importante porque é um elemento de entropia, eles são chamados de pseudo-aleatórios, porque um computador é uma máquina determinística. Então, imagina o seguinte, você vai fazer um algoritmo, um programa, para gerar um número aleatório. Se você lê qual que é o processo, o algoritmo, né, que o passo a passo, a receita de bolo que ele está utilizando para fazer isso, você vai falar, bom, beleza, eu acho que eu consigo determinar qual que vai ser o próximo número aleatório que ele vai gerar. Você tentar reproduzir. Exato, porque você está vendo o comportamento dele, entendeu? Então, computador binário, pré-computação quântica, ele não consegue ser verdadeiramente aleatório. Esse é um dos principais problemas. Pós-computação quântica, aí sim ele vai conseguir ser aleatório, entendeu? Tanto que tem um negócio muito interessante, eu fiz até um post no Instagram sobre isso recentemente, que é uma parede que tem numa empresa chamada Cloudflare, e ela tá cheia daquelas lâmpadas de lava, já viu? Aquelas lâmpadas que tem aquelas bolhas de negócio líquido, né, correndo dentro. Tem uma câmera que fica apontada para essa parede, e a câmera ela já tem um ruído do sensor que não é igual ao olho humano, né? As pessoas às vezes sempre falam, pô, tirei uma foto, vendo ali ao vivo, parecia tão bonito, na foto não ficou a mesma coisa, né? Então tem um ruído ali relacionado à qualidade que a câmera está gravando. Ela pega isso, pega o pixel de uma cor aleatória desse movimento da lava, né, entre aspas, dentro da lâmpada, transforma isso em um número e usa isso como um elemento de aleatoriedade. Então, como esse movimento dessa lava ele é completamente aleatório, não tem como você prever, esse é um dos conceitos que é utilizado para criar aleatoriedade para uso em criptografia que protege as nossas comunicações na internet. Então, de uma certa forma, a gente pode falar que pela Cloudflare, que tem um ambiente muito grande, né, no mundo inteiro, boa parte da nossa segurança é feita por lâmpadas de lava. Porque esse elemento de entropia que é utilizado. Não é só esse, né? Na verdade, tem vários outros. Tem um pêndulo que fica num escritório, que ele também é observado o movimento e extraindo a aleatoriedade disso. E ainda tem a medição do nível de radiação de um outro escritório. Então, ele pega todos esses elementos, toda essa aleatoriedade que é gerada, e usa isso para criar a criptografia que a gente usa nas comunicações, naquele HTTPS que aparece. Complexo isso, né? Exato. E esse aí, se você analisar como eles formam, você também consegue prever? Não. Não, isso aí já é outro rolê. Assim, de novo, é impossível? Não. Agora, é provável? Bem complexo, né? Entendeu? Ela falou da aleatoriedade, eu lembrei de um jogo, de uma parada que eu vi na Deep Web, que eu vi pessoas comentando no YouTube, pessoas que entendem sobre criptografia e essas coisas, que era a história do Cicada 3301, que era mais ou menos isso. Tinha uma imagem, aí você pegava um código-fonte, aí você decifrava uma parada no código-fonte, aí o resultado era uma localização. Era o código e aí, PGP, se eu não me engano. Quando você ia nessa localização, tinha um post que tinha um papel com QR Code, um logo, alguma coisa assim, e que tinha vários passos, vários passos. Eu vou colocar um link aqui na descrição de um cara que fala muito bem sobre isso. E aí, se você conseguisse passar por todos esses passos, você sumia do jogo, não fisicamente. Mas falavam que eles usavam tudo isso para contratar você para uma empresa de sei lá o quê. Entendeu? Eu ouvi falar nessa história também, que todo jogo ali era utilizado para recrutar os melhores resolvedores de enigma, né? Mas todas as mensagens que eram feitas lá pelo Cicada, que eram originais, elas eram assinadas. E essa assinatura é feita justamente por um processo de criptografia, né? Então, para a gente ver como que é importante esse processo e como ele ajuda na autenticidade de você saber, de fato o Chessman que está mandando esse e-mail, tem como você assinar eletronicamente aquele e-mail. Eu estou acessando o site google.com, é de fato o site da Google. Então, através do certificado nesse site, também é utilizado criptografia para saber se você está no site verdadeiro. Então, entender todos esses sistemas por trás de como funciona um processo criptográfico é muito importante
para a gente entender se a gente está de fato seguro. Então esse joguinho é só graça também. É só graça, Pô, né? eu levei Mas mó a sério esse tem bagulho do cicado aí. tem elementos de segurança que estão envolvidos ali também, né? A gente sempre vai encontrar alguma associação com segurança cibernética em qualquer lugar. Né? Entendi. Por isso que é muito importante esse conhecimento. E antes da gente mostrar o que você trouxe aqui, algumas das coisas que você trouxe, eu fui anotando as coisas aqui para saber, porque a gente falou sobre o e-mail não fica perseguindo. A CIA não persegue a gente por e-mail se a gente escrever C4 no e-mail. Nem o celular escuta a gente também. Sim. Outra coisa, a aba anônima, ela é anônima? Anônima, sim. Tipo assim, ninguém vai descobrir o que alguma pessoa pesquisou na aba anônima. Não, aí é outra coisa. Uma coisa é anonimidade, outra coisa é privacidade. Tá, Entendeu? então você não está seguro na aba anônima, então. Não, seguro não. Tá. Porque assim, o que acontece? A aba anônima, ela não vai salvar o seu histórico de navegação e ela não vai salvar os cookies de sessão, que são as informações ali que por uma questão de experiência do usuário, o navegador salva para que quando você volta naquela página, aquelas informações já estão ali. Aí você não vai precisar ficar logando. Rápido, é mais rápido. Exato, entendeu? Então é uma questão de usabilidade. Quando você usa a aba anônima, ela não salva essas informações. Ela não salva um histórico. E aí, isso não fica no seu computador. Só que, quem está vendo essas informações? O provedor de internet está vendo o que você está acessando, porque você está acessando essa informação através dele. E significa que ele vai ficar te espionando e vai ficar vendo o que você está fazendo? Não. Mas essas informações estão lá. Se de alguma forma, por algum motivo, alguma autoridade policial bater lá com uma ordem judicial e falar: quero saber o que fulano de tal estava fazendo nesse endereço de IP e nessa porta, que a gente chama essa união de socket, ele tem esse poder e o provedor vai ter que fornecer essa informação. Entendi. E essa informação vai estar lá, porque passou pelo seu dispositivo. Então, uma coisa é anonimidade, outra coisa é privacidade. Né? Dá para ter os dois? Dá, mas aí você tem que usar múltiplas opções de ferramentas diferentes para garantir isso. Uma das coisas que você pode fazer para o seu provedor não ver o que você está fazendo, se isso de fato é uma preocupação sua... Não, minha, não, das pessoas de casa. Exato, das pessoas que estão assistindo. Deixa bem claro. É utilizar uma VPN, por exemplo. Né? Imagina a VPN como um túnel. E aí você vai trafegar todos os seus dados dentro desse túnel. O provedor está do lado de fora desse túnel. Então, ele não consegue enxergar o que tem dentro. O que você está fazendo, entendeu? Entendi. Então, é uma das formas de fazer isso. Mas, enfim, existem N outras técnicas para você tentar se anonimizar e manter a sua privacidade também. Mas é importante essa distinção de que a aba anônima ela não garante segurança. Ela não garante anonimato, né? Mas ela garante um certo nível de privacidade ali, pelo menos local. Agora, se você tiver no computador corporativo... Da mesma forma, essa comunicação está passando pela empresa. Essa empresa tem soluções de segurança que estão monitorando o que está acontecendo ali. Então, dá para saber o que você está pesquisando em determinado site. Se esse site for seguro por HTTPS, for criptografado, não. Mas eu sei qual site que você entrou, entendeu? Eu não sei o que você está digitando dentro desse site. Qual o conteúdo que você entrou no site. Sim, eu consigo ver pelo domínio. Essa informação fica registrada. Tanto no provedor, quanto se você estiver num ambiente corporativo, essa empresa, né, no caso, vai conseguir saber o destino também, mas o conteúdo, não. Isso dá para fazer em casa também. Tem aplicativo que faz isso? Aplicativo para... Tipo assim, eu baixo um aplicativo no Wi-Fi da minha casa, um exemplo. Não, uma pessoa aleatória baixa o aplicativo em casa e conecta no Wi-Fi da casa dela. E a partir dali, todo mundo que entrar no Wi-Fi dela, ela ter acesso aos sites que a pessoa entrou? Sim, é possível. Tem sistemas que você pode implementar ali para fazer isso. Não é algo muito difícil, mas assim, a grande questão é não a praticidade, lá a aplicabilidade. Tipo, o porquê. Entendeu? Não, digo assim, por exemplo, uma pessoa que vive numa casa que tem, sei lá, 3, 4 filhos, tem adolescente, tem não sei o quê. Aí baixa o aplicativo que conecta no Wi-Fi da casa e todo mundo que entrar naquele Wi-Fi, a criança entrou nesse site aqui, ou o adolescente entrou nesse site adulto aqui, Sim. Isso dá pra fazer. Sim. Inclusive tem roteadores ou access points, até modelos mais básicos, que tem controle parental. Né? Então você pode proibir ali que as pessoas na sua rede, em determinado horário ou determinado dispositivo, acessem um tipo de conteúdo. Então, você pode limitar o acesso à reputação do site ou à categoria do site. São opções de controle de segurança que existem, sim. Até na TV a gato, aquelas que algumas pessoas têm, aqueles IPTV, que algumas pessoas têm, eu já vi em casos. Eu já ouvi falar também. Que
para acessar alguns tipos de conteúdos, você tem que colocar a senhazinha ali, tem até o controlinho. Eles estão levando a sério o bagulho, né? Sim, no Wi-Fi é a mesma coisa. É? Tem um aplicativo que chama Family Link. Family Link? Que é do Google, que você baixa no celular do seu filho ou tablet, eu não sei se o computador tem. Você consegue, tipo, bloquear contato, ver o que Legal. Que louco. Tem vários aplicativos nesse sentido. Mas, tá vendo? O que ela falou é um negócio muito importante, porque isso dá pra gente a noção de que eu não consigo acessar o seu celular, eu não consigo hackear o seu celular, a não ser que você execute uma ação nele. Então, não é tipo assim, você conecta... A gente tava fazendo um teste, a brincadeira aqui, que eu tava montando um Wi-Fi e pedi pra você conectar, né? Pra gente ver o que aconteceria. Eu não consigo hackear o seu dispositivo só por isso. Eu preciso fazer você executar alguma ação e, através dessa ação, instalar alguma coisa ou acessar um site, por exemplo, né? O simples fato de você acessar ou entrar em um determinado sistema, ele não é um fator exclusivo para falar que você foi hackeado, entendeu? Agora, o que acontece quando você entra no meu Wi-Fi, por exemplo? Tem o Captive Portal, que é aquele portal de autenticação, que simula uma rede como se fosse de um Starbucks, e aí tem usuário e senha. Se você colocar o seu usuário e senha ali, essa informação vai vir para mim. Se você acessar um site que não está protegido por HTTPS, o que hoje em dia é muito difícil, mais de 98% das comunicações online são criptografadas, eu poderia ver o conteúdo do site também que você está acessando. Né? Mas aqui eu só conseguiria ver o que você acessa, não o que você faz, entendeu? Então tem uma diferença, uma distinção importante. É isso que aqueles hackers que mandam no Mercado Livre fazem? Eles mandam no seu e-mail, o bagulho da compra do Mercado Livre, aí você copiou a página perfeita, assim, você coloca seus dados lá e eles levam... A maioria das vezes é para roubar credencial. Existem ataques mais complexos que, se você clicar num link, você pode ser hackeado imediatamente? Sim. Aí, de novo, por que alguém gastaria uma vulnerabilidade tão complexa como essa, que no mercado ilegal valeria milhões de dólares, para poder atacar e fazer spam em massa? Então, entendeu? assim, só de você clicar num link, provavelmente você não vai ser hackeado automaticamente. Provavelmente não. É você plausível. Tem que colocar os dados. Exato. Pode acontecer? Pode. Já aconteceu? Já. Existem ataques desse tipo. E existem até piores. Existem ataques que se chamam Zero Click. Um outro conceito muito importante é o que a gente chama de Zero Day. Zero Day é uma vulnerabilidade que existe, está sendo explorada, mas o fornecedor ainda, o próprio sistema, a empresa que desenvolveu o sistema, ela não sabe disso. Então, por exemplo, tinha uma vulnerabilidade no Exchange, que é o que faz o e-mail, né, da Microsoft, que era um Zero Day e Zero Click. O que significa isso? Alguém sabia dessa vulnerabilidade, mas a Microsoft não. Alguém explorou essa vulnerabilidade e o fato dela ser Zero Click significa que não precisava da sua interação. Como é que funcionava isso na prática? A pessoa te mandava um e-mail, você não precisava abrir esse e-mail. O fato do e-mail estar na sua caixa, ele já poderia executar qualquer código no seu computador. Caramba! Então, isso foi uma vulnerabilidade extremamente crítica. É um Zero Day, porque a Microsoft não tinha correção ainda, nem ela sabia que essa vulnerabilidade existia. E era Zero Click, porque não precisava da interação do usuário. Então, existe... Só de cair na sua caixa. Só de cair, tá ali, você não precisa fazer absolutamente nada. Você já era comprometido, porque o sistema estava vulnerável para isso, entendeu? Então, vulnerabilidade sistêmica, na maioria das vezes, ela é bastante crítica. Só que isso é tão raro, tão difícil e tão caro, que se alguém descobre uma vulnerabilidade dessa, não faz sentido a pessoa gastar fazendo spam, né? Entendeu? Se você for num site chamado Zerodium, zerodium.com, ele é um site de bug bounty. O que é isso? São programas de recompensa. Existem hackers que vivem de programas de bug bounty. Então, eles ficam a todo momento vasculhando a internet, sites e sistemas que participam voluntariamente desses programas para fazer um reporte e falar, por exemplo, você tem a sua empresa, você tem o seu site. Aí é o padincast.com. Aí um hacker descobriu uma vulnerabilidade e você cadastrou o seu site num programa de bug bounty. Ele não vai atacar, ele vai descobrir e ele vai te reportar. Ele vai falar, Chessman, descobri isso aqui. Se você colocar esse dígito e entrar nesse site, colocar isso aqui e tal, eu consigo roubar todas as informações do seu site. Então, eu estou te reportando. O que você faz? Você remunera ele pela descoberta da vulnerabilidade. Um Zero Day e um Zero Click, como esse que eu falei, custaria legitimamente, através desse site, no mínimo, $2 milhões. Caramba. No mínimo. No mercado ilegal, na Dark Web, isso valeria muito mais. Porque um ator malicioso
como, por exemplo, um Estado-nação, em posse disso, ele poderia usar para espionar outras nações, entendeu? Então, de novo, por que alguém queimaria, gastaria uma vulnerabilidade como essa, raríssima, para poder só mandar phishing, só mandar spam? Poderia ganhar um rio de dinheiro aí, né? Se alguém pega e fala assim, ó, você tem isso aí, então, eu quero espiar outro país, espionar outro país ali, eu dou quanto você pedir aí. Pois ficar só entre nós aqui. Inclusive, em 2017, se eu não me engano, 12 de maio de 2017, aconteceu o maior ataque de ransomware da história. Você já ouviu falar em ransomware? Já ouvi falar, mas não tenho a menor ideia do que é. Tá. Para quem não sabe o que é ransomware é um tipo de malware que criptografa as informações do computador. Você não consegue acessar nada e você tem que pagar um resgate para ter as informações de volta. Ah, eu vi. Esse é um ataque muito em evidência nos últimos anos, cresceu muito. E nessa época teve um ataque chamado WannaCry. O WannaCry foi o maior ataque de ransomware da história. Comprometeu computadores e sistemas, se eu não me engano, em mais de 200 países. Foi no mundo inteiro. E aconteceu, cara, extremamente rápido. A infecção inicial aconteceu primeiramente na Rússia e depois, em menos de 24 horas, o mundo inteiro já estava infectado. Teve hospital que parou de funcionar, teve empresa que fechou as portas. E ele durou, assim, se eu não me engano, menos de 72 horas, porque ele foi interrompido logo depois. Mas ele foi um ataque zero click, porque não precisava da interação do usuário. Bastava você ter uma máquina Windows com um protocolo chamado SMB, ativo e vulnerável. Então, às vezes as pessoas elas não têm real noção do uso desse dispositivo e da vulnerabilidade que tem nele e do quão importante é a atualização do sistema operacional. Aquilo que normalmente as pessoas fazem, atualizar mais tarde, vou fazer depois. É importante para isso. É importante por conta disso. Se tiver alguma vulnerabilidade que está sendo corrigida através daquela atualização e você não corrige, aquilo é uma janela de tempo que pode ser usada para comprometer um sistema. É muito difícil isso acontecer? De novo, mas não é impossível. Só precisa de uma chance. Precisa de uma chance. Então, esse ataque do WannaCry, ele foi um exemplo disso. A vulnerabilidade que ele explorou foi corrigida em março. O ataque aconteceu em maio. Ou seja, todas as empresas que foram atacadas, inclusive as que fecharam as portas por conta desse ataque, elas poderiam ter simplesmente evitado isso se elas tivessem atualizado o Windows. Era só atualizar o Windows. Era só não clicar no atualizar mais tarde. Só que assim, eu estou sendo assim, muito simplista na minha abordagem, porque existe uma série de outros fatores que impedem as empresas de atualizar os seus softwares. Às vezes por uma questão de compatibilidade, às vezes por uma questão de janela de manutenção. Putz, eu não posso parar agora. Imagina um hospital. Que hora que eu vou parar o sistema do hospital, por exemplo, de uma máquina de raio-x, de ressonância, que usa, às vezes, sistemas legados, sistemas muito antigos, e precisa atualizar. Cara, o negócio está sendo utilizado ali de uma forma crítica, entendeu? Então, é muito difícil conseguir essa janela de manutenção. Às vezes demora, pode demorar meses. E nesse período de meses, às vezes acontece de calhar que, tem uma vulnerabilidade extremamente crítica. Que, inclusive, isso daí foi uma arma que foi roubada dos Estados Unidos, tá? Caramba. A NSA, ela tinha essa arma, não reportou para a Microsoft por algum motivo. Por quê? Porque eles estavam querendo espionar nos computadores. Mas, enfim, um grupo de hackers roubou essa ferramenta da NSA, chamado Shadow Brokers, e eles tentaram vender isso na Dark Web por um tempo. Eles não conseguiram. Não sei se as pessoas estavam muito desconfiadas e falaram assim, não, peraí, como é que você tem um negócio aí que se eu mandar no computador, ele automaticamente vai infectar todos os computadores com Windows que tivesse protocolo vulnerável? E aí eles simplesmente... É fantasioso demais pra você acreditar que o cara tá oferecendo. Assim. É muito difícil, assim. E aí, eles simplesmente colocaram na internet e disponibilizaram. Falaram, já que não teve comprador, toma aqui. Alguém pegou isso, fez uma arma, colocou um ransomware e aconteceu o WannaCry. O maior ataque de ransomware da história até hoje. E eles pagavam resgate, quer dizer, nessas 72 horas que o bagulho agiu, o que caiu... O que caiu... As carteiras de criptomoeda que foram usadas foram 3, carteiras estáticas. Então dá para saber quanto cada uma coletou. Eu não lembro de cabeça agora, mas foram alguns milhares de dólares que foram coletados ali. O problema é que, se eu não me engano, eram carteiras de Bitcoin e tem uma certa rastreabilidade que é possível fazer, né, pelo número da carteira. E aí eu não sei até hoje se os valores que foram transferidos, porque muitas pessoas pagaram pelo resgate, se foi de fato sacado, né, pelo grupo criminoso. Existe uma certa tendência das pessoas de atribuir esse ataque. Tendência não, na verdade é por uma série de observações que foram feitas de como esse ataque aconteceu. Mas ele é muito associado, os causadores disso, né, à Coreia do Norte.
a um grupo chamado Lazarus. Assim, não dá para afirmar, mas todos os indícios de como o ataque aconteceu indicam que quem criou essa arma, né, o WannaCry, foi esse grupo chamado Lazarus, que é norte-coreano. Que assim, que disponibilizaram esse pessoal da Coreia do Norte pegou e falou, já Exato. que deram de graça para nós, vamos ver o que vai acontecer. Sim. Eu acho, inclusive, que muitos deles fizeram isso meio que por uma questão de teste, para saber se ia funcionar, ou como é que ia rolar, para depois utilizar de outras formas em outros meios. Né? Porque muito disso, de vulnerabilidades Zero Day, são utilizados em espionagem, que é um negócio extremamente difícil, extremamente caro, e quando alguém tem posse disso, não vai gastar à toa. Um dos maiores ataques relacionados a múltiplos Zero Days foi um chamado Stuxnet, que foi um ataque que comprometeu usinas e reatores, né, de uma usina nuclear no Irã. Então, eu não sei explicar direito, né, mas esses reatores eles rodam numa frequência pré-determinada e aí implantaram um malware através de um dispositivo como esse daqui. O que você acha que é esse daqui? Isso aí é um pendrivezinho. Parece um pendrive, mas na verdade é um teclado. Isso aqui a gente chama de HubberDuck. Esse dispositivo específico é um HubberDuck de uma empresa chamada Hack5. Então, quando você coloca ele no computador, ele se comporta como um teclado. Então, ele começa a digitar um monte de coisa em uma velocidade sobre-humana. Então, você pode programar ele para fazer basicamente qualquer coisa que você quiser. Então, esse ataque do Stuxnet, acredita-se que alguém colocou um pendrive, né, como esse em algum computador de dentro dessa usina e aí ele conseguiu escalar dentro dessa empresa ele até aciona toda a rede que está ligada naquele computador. Exato, ele se movimentou lateralmente, chegou nesses equipamentos, né, que faziam, se não me engano, enriquecimento de urânio e alterou a rotação, o RPM, né, as rotações por minuto desses equipamentos. E ele começou a oscilar. Com essa oscilação de ficar muito rápido, muito devagar, ele quebrou basicamente toda a indústria. Então, isso prejudicou, né, o país de uma forma assim, tão grande que desacelerou, né, a produção deles de qualquer conteúdo que tivesse relacionado ali com essa usina nuclear, entendeu? Que louco, podia Então, causar assim, uma explosão ainda. Foi, Só isso que explode o bagulho também. mas assim, tudo foi feito de uma forma extremamente elaborada, muito bem pensado. Eles exploraram, se não me engano, mais de 5 Zero Days. Então, com toda certeza, foi alguma outra nação, foi algum outro país. Não foi uma pessoa aleatória que faria isso, porque gastaria muito. Não tem como. E, o objetivo foi claramente afetar o país, entendeu? Então, com certeza, foram assim, hackers de verdade mesmo, porque eles sabiam, eles tinham conhecimento de como funcionava a usina, o reator. Muito provavelmente eles conseguiram replicar isso em outro ambiente antes de levar e colocar isso na prática. E o negócio ele foi tão bem feito, ele explorou tantos Zero Days, se eu não me engano, acho que foram uns 5 ou 6 em cadeia. Tipo, um Zero Day já é muito raro, já é muito difícil. 5 ou 6, cara, com certeza era algum estado-nação. E aí acredita-se, né, atribui esse ataque aos Estados Unidos. Caramba, tá. Esse país deve ter uma força gigantesca desses hackers, assim, né? Pra gente terminar, o que a gente tem de legal aqui que você pode mostrar pra gente? Eu quero gravar um outro episódio só pra gente falar da Dark Web, porque acho que vai ficar coisa pra caralho pra trás. Sim, tem muita aqui. coisa. Já tá chegando no final aqui. Mas esse daqui é muito interessante, né? Porque parece muito inofensivo, parece de fato um pendrive, mas a gente chama isso de HID, Human Interface Device, dispositivo de interface humana. Então ele se comporta como um teclado. Eu coloco na minha máquina, agora esse daqui está programado para roubar todas as senhas de redes Wi-Fi que esse computador já entrou e mandar para um servidor meu na nuvem. E eu poderia fazer isso com qualquer outra informação, como por exemplo, senhas salvas no navegador, cartão de crédito salvo no navegador. E aí se a pessoa espetar isso no computador, ele extravia, né, filtra essas informações para o meu servidor e depois eu consigo ver lá o que isso de aconteceu. qualquer pessoa? Qualquer Então, pessoa. se eu pegar esse pendrive aí, colocar no meu notebook, tudo que eu tenho lá de senha, dessas coisas, vai pro seu... No meu servidor. Caramba. Exatamente. Então, essas ferramentas que eu estou mostrando aqui, né, o pessoal pode até pensar, bom, beleza, né, tava falando da ética, né, envolvida no trabalho e tal. E isso daqui são equipamentos que podem ser utilizados de várias formas diferentes, tanto do lado ético da coisa, quanto do lado não ético. Tá, e pra que você usa isso aí? Esse tipo de equipamento e todos que eu tenho aqui são utilizados para testar a segurança de uma empresa. A gente chama isso de pen test.
O nome em português não é muito bom, né? Porque vira teste de penetração. Eu estou tentando penetrar na empresa. Nas defesas da empresa, né? Mas normalmente o pessoal fala só pen teste mesmo, ao invés de traduzir o termo. Então, isso aí, se você colocar no pendrive da empresa e ele não passar as informações para você... bloquear de alguma forma, isso significa que ele passou nesse teste. Que tem um teste. sistema lá que está protegendo. Exato. Então, quem trabalha em um Red Team, que é um time de segurança ofensiva, normalmente vai ter alguns equipamentos como esse quando for algum teste em infraestrutura física. Então, o teste de segurança, ele não é só na parte cibernética, digamos assim, né? Ele não é só no site, no Wi-Fi, né? Nesse tipo de sistema. Ele pode ser físico também. Por isso que eu trouxe também um monte de cadeado. Qualquer pessoa que chegar lá e espetar um bagulho... Exato. Então, se alguém chegar lá e espetar isso daqui... Mr. Robert, por exemplo, é uma série bem famosa. Não sei se você assistiu algum episódio. Ele fala muito sobre isso, né? E tem um episódio, inclusive, que ele derruba, né, propositalmente, ele deixa ali em algum lugar, no estacionamento, por exemplo, esse dispositivo. Aí alguém lá olha e fala, nossa, que legal, achei um pendrive, né? O que eu vou fazer? Vou espetar na minha máquina para ver o que tem. Só pela questão da curiosidade. Mas não sabe o que pode acontecer se de fato isso aí for um dispositivo malicioso, entendeu? Então esse daqui é um deles. Em um teste de infraestrutura física, outra coisa que eu posso explorar também são as vulnerabilidades associadas a equipamentos que seguram e protegem você acessar um ambiente, como uma porta, por exemplo. Cadeado. Um cadeado que pode guardar um hack num servidor, um cadeado que pode ser... ou até mesmo a fechadura de uma porta, né? Se não me engano, acho que eu trouxe aqui. Vê aí, pode ir. Miolo de fechadura de porta. Né? Então, quando você descobre como abrir esse tipo de cadeado, você descobre também como abrir esse tipo de miolo. Porque a tecnologia por trás do funcionamento de cada um deles é exatamente a mesma. Eu costumo dizer que para você saber como hackear um sistema, você tem que saber como ele funciona por dentro. Se eu quero hackear um computador que está funcionando no sistema operacional Windows, eu tenho que saber como o Windows funciona. Se eu quero hackear o Wi-Fi, eu tenho que saber como o Wi-Fi funciona. Então, eu sempre parto do princípio da comunicação básica que é inerente ao funcionamento daquele equipamento. Se eu quero hackear um cadeado, eu aplico a mesma mentalidade, o mesmo raciocínio. Então, eu preciso saber como um cadeado funciona por dentro. Por isso que eu tenho um cadeado transparente, entendeu? Então, aqui dentro, e aí eu vou pegar a famosa Misha, né? Tem a galera que assiste que já sabe como que funciona. Com certeza, né? Então, eu tenho aqui o cadeado transparente, ó, tá vendo? E aqui dentro dele dá para ver todo o mecanismo de funcionamento. Então, eu tenho a alça, que é a parte mais importante, né? Mais segura ali do cadeado, mais forte também. Tem uma mola que está em constante pressão aqui. E eu tenho esses pinos que estão dentro desse cilindro, que é o cilindro onde você coloca a chave. Os pinos, não sei se dá para ver daí, mas cada um dele tem uma altura. Quando você coloca a chave que tem aquelas linhas de corte, esses cortes propositalmente elevam esses pinos acima da linha de corte do cilindro. Então, existe um pino direcionador e existe esse pino aqui basicamente na parte de cima, né? Então, eles são dois, são assim. Um fica em cima do outro. Essa linha que divide os dois é o que a gente chama de shear line, ou a linha de corte do cilindro. Então, eu preciso levantar cada um dos pinos para que eles fiquem acima do cilindro e permitam com que o cilindro rotacione. Ou seja, tem uma foto aqui do Google mesmo, que acho que tem, né? Foto do sistema de um cadeado, vai estar aqui para vocês entenderem mais ou menos. Aí é muito simples, ó. Você vai precisar de uma ferramenta como essa, que é uma alavanca. Você pode colocar esse daqui, por exemplo, na parte inferior do cadeado. E aí você vai manter essa pressão bem leve, né? Não muito forte, nem muito devagar, o suficiente que você usaria para fazer a chave. Exato. Então, isso daqui ele está simulando o mesmo movimento que a chave faria, certo? E a outra, né, que é a Misha, que tem uma pontinha aqui de diamante, ó, tá vendo? Que eu vou usar para quê? Para literalmente cutucar cada um dos pinos para cima. Cada pininho. E aí, quando eu consigo colocar todos eles na posição certa, eu eventualmente consigo abrir o cadeado. Se eu não quebrar... Ó, abriu. Pronto. Caramba. Então, assim, é muito simples, né? É muito rápido para poder abrir. E, claro, quando eu estou vendo os pinos e eu estou movimentando cada um deles... É mais fácil. É muito mais fácil, né? Então, eu consigo saber qual pino que eu tenho que mexer. E aí o cadeado abre. Caramba. Agora, eu já treinei e já sei como é que funciona num cadeado transparente. Como é que é um cadeado que não é transparente? Né? Como esse aqui, por exemplo. E é independente da marca. Por isso que eu trago de marcas diferentes, para a pessoa não falar, mas esse daí é mais fácil. Marca aí, esse é da Stan, esse é da Pado, tem Papais, tem um monte diferente. O funcionamento é criteriosamente o mesmo. Aqui eu tenho, se eu não me engano, 5 pinos. 6 pinos nesse cadeado. Boa parte dos cadeados, eles têm 4, 5 ou 6 pinos. Se eu não me engano, esse aqui são 4.
o funcionamento também é o mesmo, né? Então, é um pouco mais difícil porque eu não estou vendo dentro do cadeado, mas eu vou muito mais pelo feeling. Ó, já abriu. Aí você vai sentindo que ele vai entrando cada vez mais, é isso? Cada Exato. destravada que você dá, ele vai entrando um pouquinho. Assim, tem várias técnicas que você pode utilizar. Essa que eu estou utilizando chama Single Pin Picking. Então, eu estou utilizando cada pino por vez. Uhum. Então, aqui, quando eu coloco a micha e vou sentindo os pinos, alguns deles me oferecem um pouco mais de resistência. Essa resistência... Ouviu um pequeno clique? Tem um cliquezinho. Significa que... Ó, tá até um pouquinho mais girado aqui a parte da chave, né? Significa que eu setei o pino na posição correta. Então, você passou o primeiro. Passei. Então, eu vou pro próximo. Foi o segundo. Entendeu? Então, aí às vezes, ó, pode acontecer um caso que a gente chama de superposição, que eu coloco ele muito acima da linha de corte e ele acaba não girando. Então, às vezes, ó, eu tenho que voltar um pouco, aí, Caramba. abriu, entendeu? Então, eu vou um por um, vou tentando. Às vezes tem pino de segurança, às vezes ele é um cadeado muito mais simples, mas isso funciona para qualquer um deles, né? Independente do tamanho. Tem algumas marcas que têm pinos de segurança também. Tem outras que, como esses aqui, são um pouquinho mais simples, né? Aí, mesma coisa. Isso é crime de fazer? Não, porque é um que o chaveiro faria. Não, tipo assim, você fizer isso no seu carro, você perdeu a chave. Não. Você chegar Se o lá, ativo é seu, se estiver lá tentando abrir, a polícia parar. ela vai achar estranho e provavelmente vai te mano, questionar e pedir o documento do carro. Mas você comprovando que Todo ele é o seu. carinho do mundo, né? Pra você ter noção, eu viajo com isso daqui direto para fazer palestra, para fazer apresentação pela minha empresa no Brasil inteiro. E eu sou sempre parado no aeroporto, porque, né? Muito cadeado pra quê? Cadeado, algema, né? O pessoal fala, não, onde você vai com tudo isso? Mas assim, não é crime, a não ser que você esteja tentando abrir um cadeado que não é seu. Seja dos outros. Exato. Da algema é o mesmo princípio. E aí vamos aplicar o mesmo conceito. Como é que eu abro uma algema? Eu não sei. Como é que uma algema funciona por dentro? Ó, Que uma legal, algema, não sei se dá pra ver. transparente. É uma algema transparente. Então, e uma coisa que é muito legal é você comparar as chaves, né? Esse daqui é uma chave da algema, ou de uma porta normal. Uhum. O que você acha que é mais complexo? Essa chave ou a chave da algema? Pra mim é a chave da porta, mas Com complexa. certeza. Olha isso daqui. É um pino só. É só um e pino. já Para era. que serve isso? Muito provavelmente para empurrar uma alavanca. Então, sabendo disso, ó, e sabendo como ele funciona, quando eu coloco a chave aqui, Você já tem Essa todo o funcionamento dela. você já entende. Cadê? E aí você sabe que é só... Não sei se dá para ver ali, ó. Faz pra cá aqui, ó. Peraí. Um segundo que eu vou dar um super Tá. zoom. Acho que vai ficar mais legal. Ó. Não sei se dá pra ver o mecanismo interno dela se movimentando. Acho que ela vai arrumar ali. Se você quiser falar de novo, só Tá. pra ter o corte bonitinho. Então, Ó. isso aí é o mesmo princípio, né? Quando a gente entende como um dispositivo funciona por dentro, como no caso da algema transparente aqui, e que eu preciso apenas da força de uma alavanca para levantar esse dispositivo e o restante dela, né, da alça, percorrer todo o caminho, é só eu aplicar o mesmo tipo de conhecimento, ou o mesmo tipo de ferramenta, sem ser a chave no caso, para fazer ela abrir, né? Então, com a algema transparente e entendendo isso, claro que fica muito mais fácil. E aí, quando eu vou para a algema que não é transparente, de metal mesmo, né? Você já entende como Dá o pra ver pelo funcionamento peso? da- Você já entende como é que funciona e que nesse sentido, né, daqui de cima para baixo, esse pino tá aqui e que eu só preciso colocar ele para baixo para poder abrir. E aí com qualquer tipo de equipamento, não precisaria ser necessariamente uma micha, uma pode ser micha, qualquer né? Mas você viu? pontiagudo. Por exemplo, tem aqui um clipe de cabelo. Aí muito provavelmente alguém já viu em filme alguém fazendo isso, né? É. Será que é verdade mesmo? Será que funciona? Cara, é tão simples quanto parece. Às vezes é mais difícil quando se você tá com a mão para trás, né? Se você tá preso de alguma forma. Então, se você for... Ou na cama, assim, né? Que às vezes tá... Aí, ó. Então, se você for preso, eu não recomendo que você se livre de uma algema, né? Provavelmente ela tá em você por algum motivo. Mas a intenção aqui não é você usar no sentido malicioso. Fui preso e quero fugir da polícia. Não. É muito mais no sentido, nesse caso, da força policial mesmo. Então, se você agora é o policial e sabe que é tão fácil e simples abrir uma algema dessa forma, claro, tem um botãozinho de proteção aqui no lado, que ele, quando você pressiona ele não permite com que ela continue rotacionando.
Tem, mas aí a única diferença é que você precisa abaixar a chave para um lado e depois para o outro. Então, no fim das contas, é a mesma coisa. Então, aí o policial, por isso que ele prende a pessoa com a mão para trás, para tirar o senso de visão de quem está preso, de não conseguir manipular vendo a algema, entendeu? Entendi. E essa de senha aqui também dá? De senha também dá, só que é um outro esquema. Então, o cadeado numérico, ele funciona de uma forma diferente. Ele não tem uns pinos que você pode manipular, né? Então, aqui, como é que você faria para abrir ele? Você faz aqui uma força, como se você estivesse tentando tirar mesmo. E aí você vai, nas 3 opções aqui, procurar qual das 3 oferece maior resistência para poder girar. Tá vendo que essa primeira, a de baixo, ela tá girando bem fácil. Uhum. As do meio, ok. Mas a primeira eu não consigo nem mexer. Uhum. Significa que é essa que eu vou movimentar primeiro. E aí você vai girando até você encontrar algum número que, opa, tem uma folguinha aqui. E você sente na própria alça que ele fez um clique. Então ele foi um pouquinho mais para cima. Então esse número aqui talvez seja o desse cadeado. E aí você vai aplicar esse mesmo conceito para os outros. Então beleza. Agora qual que é o que está oferecendo mais resistência? Do meio está duro. O último... do meio que está mais resistente. Meio. Então beleza, eu vou lá, vou girando até tentar sentir esse clique. Abriu, que eu nem coloquei. Caramba, coincidentemente, mano. O último já era, então, o certo. O de código é o cadeado mais bosta que tem. Então, se você comparar quanto tempo eu demorei para abrir esse e quanto tempo eu demorei para abrir esse foi muito mais rápido. Sim. Teoricamente... É só você fazer isso. Que esse daqui você precisa de alguma coisa pontiaguda. Sim, esse daqui não precisa nada. E qualquer cadeado de senha assim? Qualquer cadeado vai ser o mesmo funcionamento. Tem alguns cadeados que vão ser um pouco mais seguros, mas no fim das contas, todos têm vulnerabilidade. Então, de novo, nenhum sistema é 100% seguro. Então, depois que você descobre e entende pela segurança ou pela falta dela como um sistema funciona, isso muda a sua mentalidade de como você vai usar isso para proteger alguma coisa. Então, aí as pessoas perguntam, né? Beleza, você ensinou a abrir cadeado, agora as pessoas vão começar a furtar todo mundo. Não é sobre a ferramenta em si, é o comportamento humano. Ele já é mal por natureza, né? Então, uma pessoa que tem esse conhecimento, ela pode utilizar das duas formas, né? Quem dá o propósito à ferramenta é a pessoa. Né? E a partir do caráter ou da falta dele, essa ação vai ser boa ou não, exato, entendeu? Então, a minha intenção de ensinar esse tipo de coisa é fazer a analogia para que você compare isso com qualquer outro tipo de atividade e entenda que é importante você conhecer o funcionamento de um sistema para você proteger melhor esse sistema. Muito provavelmente, depois de saber disso, você vai olhar para esse cadeado agora com outros olhos. Você não vai pensar assim, vou colocar uma coisa aqui super importante para proteger. Eu vou achar uma bosta. Exato, entendeu? Porque você sabe que é trivial. Agora, qual que é o percentual de furto que é utilizada essa técnica que é chamada de lockpicking? Menos de 1%. A grande maioria dos furtos o cara vai bater o pé na porta, vai destruir um obstáculo, porque é muito mais rápido, entendeu? Agora, se alguém quiser de fato ser furtivo em uma ação e não dar a entender que ele esteve lá, ele vai lá ter paciência. Como, por exemplo, eu vou ser contratado para uma empresa para poder testar a segurança física da empresa. Se tem ponto cego da câmera, se tem um segurança que não está obedecendo ali os processos de autenticação durante a entrada, né? Para pegar documento, liberar ou não a entrada. Se aquela porta ali tem alguém monitorando. Porque se tiver só um cadeado, cara... Você não vai chegar no Google e vai ter um cadeado na porta desse jeito. Assim. Exato. Não vai ser assim, entendeu? Vai ter várias camadas de segurança. Inclusive, esse exemplo do Google é ótimo porque, se não me engano, são 7 ou 8 camadas de segurança diferentes. Então, todos esses equipamentos são vários os diferentes, né? Olha esse daqui. Esse aqui é muito legal. O que você acha que é isso? Isso aí é um cabo USB-C. Um cabo USB-C. Carregar o celular. Só que aqui dentro dele tem Wi-Fi. Então, se você ligar isso no seu dispositivo, todas as informações do seu celular vão para o meu servidor também. Caramba, que complexo que deve ser morar com você. Mas é um cabo normal, tá vendo? Então, tudo isso daqui pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal. Como um profissional, né, de cibersegurança, eu uso isso para fazer demonstrações e para provar para as empresas que elas precisam investir em segurança. Então, você trabalha com empresas também. Exato. A empresa chega lá e fala, Flávio, cola aqui e vê o que dá para Sim. melhorar.
Então, se puder, vamos marcar um outro dia pra gente Claro. falar mais desses equipamentos. Porque tem um relógio ali também. E da né? Dark Web, porque, pô, dá assunto pra caralho e nosso tempo acabou já, Sim. velho. Você faz isso, mano? Se quiser Claro. vir, se for interessante pra você. Com certeza. Pô, vai ser legal pra caralho mesmo. Ficaria mais 2 horas fácil aqui. Mas, ó, vamos lá. Câmera 3 aqui. Quem quiser contratar o Flávio ou saber mais sobre o seu trabalho, como que faz? Deixa seu recado, suas redes. Assim, sendo muito sincero, muito transparente, como eu falei no começo, né? Eu acredito muito no compartilhamento da informação de uma forma livre e gratuita, sempre que possível. Então, todo o trabalho que eu costumo fazer muitas palestras para levar a conscientização para as empresas ou para as pessoas de uma forma geral. Eu não cobro nada por isso. É só uma questão de alinhar a agenda. Se você quiser que eu vá até a sua empresa, a sua organização e faça uma apresentação falando sobre a importância de cibersegurança, vai ser um maior prazer se eu tiver o tempo livre e a disponibilidade para fazer. E nas minhas mídias sociais eu estou sempre criando conteúdo, mostrando esse tipo de ataque, como funciona e como se proteger. Porque, cara, mídia social as pessoas estão sempre tentando ou mostrando coisas assim que parecem mágica, né? E eu estou tentando muito fazer um trabalho de desmistificar tudo isso e aproximar as pessoas da realidade para que elas entendam de fato como um ataque funciona. Não pelo clique ou pelo like, mas pelo conhecimento. Então, nas minhas mídias sociais, eu compartilho informações verdadeiras, como de fato deveria ser, para que através desse conhecimento você saiba como se proteger. O Flávio C no Instagram, o Flávio C também no LinkedIn. No LinkedIn eu estou um pouquinho melhor, porque eu já comecei antes. Instagram eu comecei esse ano. E tem meu canal no YouTube que se chama Segurança Descomplicada. Então, o meu objetivo é exatamente esse, descomplicar a segurança, falando de uma forma mais simples, mais acessível e mostrando que isso tem que ser conhecimento de todos, independente da sua área de atuação. Da hora, o Flávio vai voltar pra gente fazer um episódio de Dark Web, contar as histórias que tem lá e mostrar também mais dispositivos de segurança aqui, porque eu acho que dá um programa inteiro só pra isso. Então, Flávio, brigadão de verdade por ter vindo, mano. Pô, foi legal pra caralho, de verdade, obrigado mesmo. Obrigado, Fernando, por ter operado nosso switcher aqui hoje. E você de casa, assistiu o programa até o final? O primeiro link da descrição é o canal de cortes. Lá, os melhores trechos desse programa e de todos os outros estarão. Se você está vendo esse finalzinho já pelo canal de cortes, o primeiro link da descrição é do canal oficial. Lá você tem a área de membros também. Você pode virar membro do canal a partir de R$ 3,99 por mês. Acho que é o menor preço possível lá. Pense sobre isso para ajudar o nosso trabalho aqui. Se você gosta de vídeos curtos, estamos em todas as redes de vídeos curtos: Quai, TikTok, Reels no Instagram, Facebook, YouTube Shorts e também nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcasts e todos os outros agregadores. Lembrando que o Spotify você pode assistir o vídeo do programa também. Então você está em casa fazendo a comida, lavando a louça e quer assistir também, tem a opção de vídeo por lá. Então é isso, muito obrigado ao pessoal dos Estúdios Voz. Estamos na sala Inovação aqui. Se você quer gravar o seu podcast, não tem espaço, nós estamos aqui na região da Vila Romana, Lapa e tal. Melhor preço de São Paulo pelo que entrega, porque são profissionais excepcionais, quase todos. Não, brincadeira, são todos muito bem qualificados, as salas são excelentes, os equipamentos são excelentes. Então, o link do Instagram também aqui dos Estúdios Voz estará na descrição. Entre em contato com eles, que eles vão trazer você aqui, mostrar toda a produção, mostrar todo como que fala? Tudo. Eles vão mostrar tudo para vocês aqui. Que tem todas as salas, são 3 salas aqui, a gente está na sala de inovação hoje e com certeza você não vai achar custo-benefício melhor para gravar o seu projeto. Então é isso, até a próxima, valeu!